Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Gouveia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui por mais um episódio e temos um convidado que, mais uma vez, foi uma pessoa com a qual eu me cruzei na vida e que mais tarde vem a ter um papel muito ativo naquilo que é a minha maneira de viver o escotismo. É uma pessoa que ingressou no movimento muito recentemente. Aliás, estava agendada a promessa dele de dirigente para o ano em que tudo fechou, o ano passado, e que vamos ver se este ano ainda temos promessas, que é para finalmente se concretizar. É o João Adrião. Ele teve um percurso que poderemos chamar o típico, normal, em que ele acaba um curso de secundário. Neste caso não é um curso normal, se é só humanístico, é um curso profissional, ou seja, um técnico, na área da informática. Depois disso, ele vai trabalhar em part-time, acaba por conseguir e fica a trabalhar na área da informática 20 anos, exatamente nos CTT, na área da logística, certo? Não, dou suporte técnico nas estações de correios, centros de distribuição postal, tudo o que seja CTT. Ok. Portanto, parte de informática. Dou suporte. No técnico. entanto, há aqui também uma questão que para mim sempre me cativou muito a atenção, exatamente porque eu também tenho um relacionamento sério, que é a questão de começa uma relação com a sua atual esposa, não é? Aos 17, 18 anos e continua juntos até agora, aos 42, não é? E já com Exatamente. 18 anos de casamento, e é uma coisa que obviamente marca qualquer pessoa. Antes de mais, bom dia. Nós já estivemos a falar antes disto, estivemos a tomar café Bom e dia. tudo, mas assim para as pessoas se situarem, quem é que tu és? Como é que tu entras no escotismo? Como é que está a correr e também aquilo que fazes no teu dia a dia? Muito bem. Portanto, tal como tu tinhas dito, tenho 42 anos. Um pormenor, já que falaste da minha relação, eu conheci a minha esposa, eu tinha 9 anos, ela tinha 7. Portanto, na catequese, portanto, foi logo um sinal também e portanto, se calhar, é uma história que se calhar hoje em dia não é muito comum. Isso é verdade. Tanto que quando casámos, eu com 23, ela com 21, na altura acusaram-nos de estarmos a casar muito jovens. Porque já não era muito normal, se agora não é, na altura, também já não era muito normal casamentos assim tão jovens. Mas não estou nada arrependido, portanto vamos fazer 18 anos de casamento. Isto foi uma introdução. A nível do escotismo, o escotismo apareceu pela primeira vez na minha vida, na minha caminhada de cristão católico, quando eu frequentava a igreja de São Vicente de Fora, era a minha paróquia. E o primeiro contacto que tive foi o ouvir falar. Portanto, na altura, talvez pertencesse ao grupo de jovens de São Vicente, era acólito, lá também fui leitor, portanto fiz lá todo o meu percurso, fui catequista também, catequista com a minha esposa, também engraçado, fomos os últimos catequistas na paróquia de São Vicente de Fora, que agora está integrada aqui na Graça. Só que na altura o escotismo era visto um pouco, pelo menos pelos meus pais, eu tenho uns pais, posso dizer, a minha mãe teve-me com 37 anos, na altura, hoje em dia é muito normal, mas na altura era considerado uma gravidez de risco. Tenho um irmão com quase mais de 18 anos do que eu, só para enquadrar. E então o escotismo era algo visto como algo dispendioso e que teria de me afastar muito de casa. E os meus pais eram um bocadinho protetores, porque sendo o filho mais novo e sendo aquele filho que provavelmente já nem era para vir, mas cá estou eu, e então havia sempre aquela tendência de proteção.
E apesar de eu não lhes ter pedido diretamente para vir experimentar o escotismo, porque na altura também a Igreja da Graça era vista quase como a rival da Igreja de São Vicente de Fora. Isso acontece sempre. Portanto, nunca me aproximei e também eu acho que não tinha essa necessidade, porque eu era bastante dinâmico e bastante ativo na Igreja da Graça, peço desculpa, de São Vicente. E então não tive essa necessidade. Mas ficou sempre lá aquele bichinho, aquela curiosidade do que era esta coisa do escotismo. Mais tarde, depois da Igreja de São Vicente de Fora, quando o patriarcado passou para lá, deixou de ser paróquia, deixou de ter as atividades, jovens já haviam muito poucos, os que haviam era mais aqui na Graça, e então houve uma fase da minha vida em que eu me afastei mesmo da Igreja. Da Igreja com I pequeno. Porquê é que eu digo isto? Porque a Igreja somos todos nós. Somos cristãos, somos todos nós. Só que afastei-me da casa de pedra. Porque, no fundo, não consegui lidar na altura com as pessoas. Portanto, fiquei um bocadinho decepcionado com atitudes de muitas pessoas, criou muita desmotivação e então não perdi a minha fé, não deixei de acreditar em Deus, não deixei de viver à minha maneira a minha fé, mas afastei-me de tudo o que era igreja. Portanto, naqueles primeiros anos de casamento, mesmo um bocadinho antes, estive bastante afastado. Entretanto, fui pai. Fui pai 3 anos e pouco depois de casar e eu tinha plena noção que queria dar oportunidade aos meus filhos de viverem a sua fé também, de pertencerem à Igreja, a conhecerem Jesus, a conhecerem Deus e não a terem os passos que eu tive e que a minha esposa teve, mas terem eles o próprio caminho deles, nunca os obrigando. Nunca os obriguei e lembro-me perfeitamente quando ele tinha 7 anos, que ainda hoje me arrependo de o termos colocado nos escuteiros e na catequese só aos 7 anos, mas tínhamos aquele estigma que era melhor ele já saber ler e então vamos só colocá-lo lá, inscrevê-lo lá quando tiver 7 anos, tanto que não repetimos isso com a irmã, aos 6 veio logo, mas tive logo aquele toque do Espírito Santo, como costumamos dizer, aquele chamamento de que eu não iria só inscrever o meu filho na catequese e nos escuteiros, mas eu sabia que me iria reaproximar de novo. Claro. Porque havia esse chamamento já há muito tempo. Se calhar ainda não tinha havido a oportunidade e se calhar ele ainda não tinha falado na linguagem mais correta aqui ao coração. Acontece que percebi logo esse sinal quando o inscrevi principalmente nos escuteiros, mais do que a catequese. Há sempre aquela questão, não é? E isto aqui é uma história que toda a gente já ouviu, não é? Aquele pai, por exemplo, que é apaixonado por basquetebol e inscreve os filhos no basquetebol. Não por os filhos gostarem, mas sim porque dentro dele há sempre aquele bichinho de deixa-me lá ir experimentar ou deixa-me voltar a viver isto. Eu tenho, obviamente, toda a gente tem o receio, mas também toda a gente tem a ambição de fazer um bocadinho isso, não é? Quem me dera conseguir transmitir aos meus futuros filhos aquilo que eu vivenciei, o escotismo, as atividades ao ar livre, a observação de pássaros, tudo isso a mim fez-me falta e foi coisas que me fizeram crescer. Eu adorava conseguir transmitir isso a eles, mas é muito difícil encontrar o equilíbrio em que eu consiga transmitir aquelas ideias e aqueles conhecimentos que eu vinha a adquirir, não é? Mas também termos a noção que eles podem ser adquiridos de outra forma. Ou seja, tu tiveste sempre, obviamente, tu não foste escoteiro quando eras mais novo,
Não. Mas mesmo assim ter o chamamento para inscrever o teu filho no escotismo, porque sabias que na tua juventude tinha sido um chamamento que tu tiveste, ou seja, tinhas a vontade, mas claro que obviamente com a questão dos teus pais é um bocado difícil concretizar essa vontade com a idade que tu tinhas, não é? E com a dependência que obviamente tinhas. Dar ao teu filho isso é obviamente uma coisa que qualquer pai deveria fazer, que Sim, é exatamente Francisco, dar as ferramentas, dar o espaço. Eu até vou mais longe do que tu disseste. Eu basicamente para os meus filhos, eu não quero que eles tenham os conhecimentos e tenham as vivências que eu tive. É importante nós darmos as ferramentas e darmos as oportunidades para eles terem as suas próprias vivências. O que eu pretendo para os meus filhos é muito mais do que aquilo que eu tive e do que eu vivi. Por muito bom que tenha sido, eu quero ainda melhor para eles. Claro. Portanto, só que nunca os obrigando. Por exemplo, uma coisa muito curiosa na promessa de Lobito do meu filho Afonso, quando lhe perguntaram porquê é que vieste para os escoteiros, porquê é que estás no escotismo, ele respondeu, porque o meu pai mandou. Claro. Portanto, mas o mais engraçado é que poucos meses antes, quando nós lhe dissemos, olha, vais para a catequese e vais para os escoteiros. Ele disse, não quero pai, não quero mãe. E nós só lhe dissemos uma coisa, é assim, nós não te obrigamos a nada. Ou melhor, obrigamos-te a uma coisa. Tens que ir à catequese e aos escoteiros 3 fins de semana. Sim, experimentar. Depois, no final desses 3 fins de semana, não pões lá mais os pés. Está bem, pai. Pronto. Sabes que por acaso é curioso. Já passaram 7 anos. Ao final dos 3 fins de semana, ele chegou a casa e disse, eu quero comprar a farda, eu quero ir à loja comprar o uniforme. E nós dissemos, queres mesmo? Não é precipitado. Na altura falámos com os chefes, não, esperar mais um bocadinho. Portanto, eu acho que nós, quando somos pais, isto é um clichê, queremos o melhor para os nossos filhos, mas queremos mesmo. Só que isso não quer dizer que eles terão o melhor e que seguirão o melhor caminho. Nós temos é que dar as ferramentas, temos que dar as oportunidades para eles experimentarem e para eles viverem. Isso é educar. A educação é mesmo isso. Porque se fosse obrigar, ou se fosse transmitir ou pedir para eles serem exatamente o que nós queremos, não estávamos a educar, estávamos a criar um robô. E uma pessoa não é um robô. Todos nós temos a nossa própria personalidade, temos a nossa consciência e temos é que ser bem acompanhados e temos que tomar as boas decisões. Qual é que foi a quantidade, não é, de vontade que veio de ti e que veio dos teus filhos ao facto de tu próprio ingressares no movimento escotista? Ou seja, o que eu quero dizer é até que ponto é que o facto de teres cá o teu filho não fez com que isso fosse quase uma ignição de uma chama que já existia dentro de ti, não é? E que tu quiseste um bocado viver aquilo que ele estava a viver, porque ver o miúdo a voltar de acampamentos todo sujo e ele está-se a divertir, e ele mesmo que venha cansado, vem com o maior sorriso na cara, pá, eu quero experienciar isto, e mesmo que não seja para experienciar, para ajudar para isto continuar para a frente. Sim, foi muito curioso quando o inscrevi nos escoteiros, encontrar 2 chefes que andaram comigo no secundário, na mesma turma. Portanto, o Ricardo e o Pedro. Logo aí, tudo bem, é uma coincidência, mas logo aí começamos a achar, bem, isto parece mesmo um sinal. Se eu tenho curiosidade, se o meu filho vai entrar num movimento de juventude, tal como dizes, com o passar do tempo, não era só
ver as vivências que ele tinha, mas eu próprio ter a necessidade de ajudar, de ser útil. Portanto, eu logo desde muito cedo comecei a ajudar em tudo, principalmente nos centros populares. Isso nota-se na questão da catequese, em que tu te tornas catequista com a tua mulher. E há sempre este sentido, e pelo menos daquele resumo quase, porque para toda a gente que nos está a ouvir, antes de nós sequer pormos isto a andar, a gravar, tivemos aqui a falar um bocado sobre aquilo que foi o teu percurso, quais é que foram as dificuldades e tudo, e eu gosto sempre de fazer isso também para ter já um vislumbre daquilo que é a pessoa que eu tenho à minha frente. E obviamente eu conheço num contexto escutista, também conheço num contexto de amigo, acima de tudo, porque houve sempre este sentido de eu quero ajudar, eu quero estar presente, eu quero ajudar a construir. E quando tu vês o escutismo, que há outras pessoas da tua juventude, não é? O Pedro e o Ricardo, que estão a ajudar a construir, então, mas porquê é que eu não estou a ajudar? Porquê é que eu não entro? E acho que isso é muito importante, e acho que pelo menos na tua personalidade foi exatamente isso que te fez entrar. A grande questão é para todos os adultos entrar no escotismo, mesmo não tendo feito escotismo mais cedo? Não é para todos os adultos. E eu vou dizer porquê. Porque no escotismo nós temos que ter um sentido de serviço. Nós temos que ter um sentido de ligação com Deus. Nós temos que ter um sentido de serviço para com a juventude. Eu vou-te dar um exemplo. Eu, antes de entrar no movimento, estar aqui a ter esta conversa contigo, ou estar perante dezenas de pessoas a falar, era quase impossível. Eu sempre fui uma pessoa bastante tímida, mesmo a nível de discurso, de português. Eu nunca tive na pré-primária, entrei logo para a primária, e sempre tive muita dificuldade em me expressar, muitas das vezes, e o próprio escotismo também me trouxe isso. Também me fez crescer como pessoa. Mas se tu perguntavas-me, é qualquer adulto que poderá entrar no escotismo? Eu penso que não, tem que estar preparado e tem que se sentir esse tal chamamento e essa tal necessidade. Eu tenho duas premissas. Quando entrei no movimento, tenho que me sentir bem e tenho que me sentir útil. E esta palavra do útil, tal como eu referi há pouco, aqueles anos que eu tive afastado da igreja, sendo uma pessoa casada, com filhos, estava a ser muito sedentário e então necessitava de algo, de me dar aos outros. E então descobri isso no escotismo, no movimento. Porque um adulto que venha para o escotismo, que seja voluntário, tem que pensar nos outros. Mas uma coisa é certa: mais do que aquilo que se dá, o que se vai receber é assim, não tem explicação. Eu tenho recebido muito mais do movimento do que eu tenho dado. Porque, ao contrário do que muitos adultos lá está pensam, e podem lá está não estar tão preparados para o escotismo como possam pensar, nós, quando estamos aqui, não podemos pensar em nós. Temos que pensar sempre no outro, em transmitir as nossas experiências, as nossas vivências. Não é transmitir muita sabedoria, Isto não é dar um curso de licenciatura aos miúdos. E o que é que achas? É transmitir as suas vivências. O que é que tu achas que falha quando tu vês um escoteiro, uma pessoa, não é? É entrar aos 6 anos e a sair aos 22 e não sente qualquer tipo de vontade de prolongar a sua estadia no escotismo, porque vê o cargo de dirigente como um encargo, como sendo um cargo a representar, um fardo a levar às costas, porque eu pessoalmente acho que isso vem de não haver
hoje em dia, cada vez mais, há uma distanciação, mas antigamente, pelo menos das histórias que me contam, havia uma ponte entre dirigentes e juventude muito forte, em que havia uma comunicação. Eu consigo falar, por exemplo, do chefe Rui. O chefe Rui foi uma pessoa que foi escoteira. Logo isso cria ali uma relação de semelhança, porque ele quando fala connosco eu ainda me lembro quando fazia atividades e de sobrevivência e sabia este nó, ou uma vez que o meu abrigo caiu e aconteceu isto e não sei o quê, e isso cria aquela relação de proximidade connosco, não é? Mas tu achas que isso pode ser a grande falha que está a levar que muita gente aos 22 anos siga outro rumo e que não veja isto como um mais na sua vida? Porque eu uso uma escala na minha vida e isto foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, não é? Que é, eu analiso tudo aquilo que eu faço numa escala de menos, mais ou então uma coisa neutra. Uma coisa que me faz bem é um mais, uma coisa que me tira energia é um menos e uma coisa neutra é uma coisa que nem me acrescenta nem me tira. Nem me aquece nem arrefece. Há muita gente que, mesmo passando 16 anos no escotismo, chega aos 22 anos, chega ao caminheirismo e é o menos. É o menos porque vai ser um encargo. Eu agora vou ter de tomar conta das pessoas que fizeram aquilo que eu acabei de fazer. É assim, eu penso que não seja uma falha. Eu penso que é algo natural. Nós, quando fazemos um caminho, esse caminho tem os seus espinhos. Quando fazemos um caminho, vamos ganhando experiência, vamos ganhando conhecimentos e ao longo da nossa vida as coisas mudam. Eu vou falar da minha experiência pessoal. Até a minha adolescência, até à minha juventude de 18 anos, a minha vida foi uma coisa. A partir daí eu penso que a mudança é radical. Porque nós queiramos, quer não, até aos 18 temos responsabilidades escolares. A partir daí temos responsabilidades de vida, de tudo. Mas deixa-me interromper-te. Há pessoas que hoje em dia, aos 22, estão no sítio onde tu estiveste aos 18. Ou seja, que continuam na faculdade, que continuam a viver com os pais, que continuam a pagar-lhes efetivamente todas as contas e que não têm de prestar contas a ninguém, não têm de trabalhar ou não têm de fazer... E o seu único encargo é estudar, é continuar a estudar. Ou seja, prolongam aquilo que é do primeiro ao 12º ano, prolongam isso mais 5 anos, em que estão ao encargo de alguém. Isso hoje em dia é 85% dos jovens que estão a estudar na faculdade. Isso não é uma coisa necessariamente má. Mas isso transbordou para o escotismo. E isso vê-se. Porque no escotismo tu fazes essa transição aos 18. Tu vais para o caminheirismo. Tu passas para uma secção que te desafia a tu desenrascares-te sozinho. Ou seja, tu agora tens uma mochila, tens uma tenda e não tens morada fixa. Tu vais-te fazer ao mundo. No entanto, na sociedade civil, aos 18 anos, muito pouca gente faz isso. Tanto que sair de casa aos 18 anos, hoje em dia, é visto quase como se fosse um tabu. Até que ponto é que isto não transbordou para o escotismo e até que ponto é que isso não é a grande razão pela qual aos 22 anos as pessoas no escotismo ainda não fizeram realmente aquela sua transição pessoal de eu agora vou-me descobrir a mim próprio? Bem, é uma questão complexa e acho que aí cada pessoa terá que responder a isso, porque o escotismo, quando chegas a uma determinada idade, e falaste muito bem dos caminheiros, do caminheirismo, quando termina o seu percurso, tu tens duas opções. Há uma que se chama a partida e a outra que é ingressares no movimento e começares a tua formação para dirigente. Aí eu acho que tem muito a ver com a pessoa e não tanto com uma falha do escotismo, ou uma falha do CNE, ou uma falha do movimento. É uma escolha pessoal. Se nós estamos a fazer caminho, e um dos símbolos, até no caminheirismo, da sua simbologia, é a vara bifurcada, é isso mesmo. Tu acabas um percurso que o escotismo te deu, um caminho que o escotismo te deu, o teu progresso pessoal está concluído no fundo,
E tu depois tens duas opções. Ou gostaste do que viveste e queres partir para outra, para a tua vida social, ou então tens a opção de pegares em todos aqueles conhecimentos, aquele caminho que fizeste e passar aos outros. Mas isso é uma necessidade pessoal. Isso é uma decisão pessoal e uma decisão, volto a dizer, como cristão católico, do nosso Espírito Santo. Se te toca o coração ou não. Tal como me aconteceu a mim no meu percurso não escutista, em que cheguei a uma altura em que provavelmente escolhi um determinado caminho, certo ou errado, não sei, se calhar foi errado na altura, mas hoje em dia, se calhar, pensando bem, até foi bom eu ter escolhido esse caminho de me afastar para agora me reaproximar ainda com mais força e com esse conhecimento que tive do afastamento e ter esta necessidade de me dar mais aos outros, do ajudar, do ser útil. Portanto, eu acho que a melhor resposta que eu tenho para essa tua questão é uma questão pessoal. Portanto, penso que não é uma falha da estrutura, não é uma falha do escotismo. E depois depende sempre das pessoas que te rodeiam. Nós somos seres de relação. Se somos seres de relação, temos sempre que nos relacionar com os outros. Agora, depende com quem nos relacionamos, como é que nos deixamos influenciar e como é que influenciamos. Portanto... Sim, nós temos aqui uma questão de equilíbrio. Eu idealizo o escotismo como sendo uma coisa em que, imagina que eu já estou pronto para entrar nos caminheiros aos 16 anos. Vamos imaginar que a vida pôs-me adversidades e que eu aos 16 anos já estou pronto para entrar nos caminheiros. Na utopia que eu acredito que um dia o escotismo poderá ser, porque sou sempre sonhador, não é? Acho que as secções vão ser quase como caixinhas de surpresas, caixas de ferramentas que, olha, eu agora estou neste momento da minha vida, já consegui usar todas estas ferramentas e já as domino, vou tentar abrir outra caixa, que é agora o caminheirismo, ou então passar nessa secção. Isso, obviamente, é idealizar aquilo que é a grande questão. Depois nós temos a outra vertente, que é a vertente prática, que deixámos a idealização e passámos à utilidade, ou seja, à prática. E aí acontece que existe uma estrutura, consoante a tua data de nascimento, em que de 4 em 4 anos vais progredindo de secção para secção. E nós temos o caso, por exemplo, do Filipe, que é um ano mais velho que eu, mas mesmo assim está no mesmo ano escotista que eu. Estás a entender? Uhum. Exatamente porque faz sentido para aquela pessoa viver certa parte do escotismo, por exemplo, o último ano dos pioneiros, e não ingressar logo nos caminheiros. Ou uma pessoa como a Diana, que é um ano mais nova que eu, mas que faz sentido estar neste momento porque tem uma maturidade avançada e que consegue entender que na escola está neste patamar, ainda está à frente. Portanto, tem de haver um equilíbrio entre esta questão da idealização de que as secções não têm idade, têm práticas em termos da maturidade das pessoas e da sua vivência pessoal, e depois temos o outro lado, que é a prática da questão, que é, olha, tem de ser por datas de nascimento. Mas aí é um problema que se pode estender a todos os ramos da sociedade. Na escola, provavelmente, temos miúdos que estão no 6º ano e provavelmente até poderiam já estar no 12º. Provavelmente uma criança de 14 anos tem muita habilidade para conduzir, muito mais do que certos adultos que andam aí na estrada que nós vemos, não é? E, no entanto, existem padrões na sociedade. Havendo esses padrões na sociedade, é complicado definir modelos para cada um. Portanto, têm que ser modelos gerais. Eu penso que, falando agora do escotismo, se houver casos particulares, podem ser, e não me choca, ser estudado caso a caso, e, por exemplo, um miúdo com 15 anos, muito à frente, e poder ser integrado, por exemplo, nos caminheiros, de forma a não desmotivar e de continuar o seu caminho,
não me choca, mas teria que ser analisado muito bem. Porque no fundo tem 15 anos, viveu 15 anos. E eu acho que faz sentido uma pessoa que ainda não está pronto, ou acho que ainda não aprendeu tudo dos caminheirismo, continuar no caminheirismo a aprender. Sim, sim. Mas depois entramos noutra discussão e noutros argumentos, que é até que ponto é que não há pessoas que se prendem demais e que têm medo de dar o próximo passo, porque às vezes nós não temos de estar prontos para passar para o próximo nível. Há casos que nos caminheiros, e tu deves saber que o caminheiro não faz os seus 22 anos, não quer fazer a sua partida, mas sim continuar nos caminheiros. Não quer ser dirigente, gostaria de continuar nos caminheiros. Só que, no fundo, o movimento... O que é que tu dirias a uma pessoa assim? Não permite. Olha, eu vou-te dar um exemplo de experiência da minha vida também, que pertenci e fiz, não se chamava promessa, chamava-se compromisso, na Juventude Franciscana de Portugal. Portanto, fui franciscano, a partir dos meus 14 anos, talvez... Portanto, pertencia à Juventude Franciscana do grupo cá de Lisboa, que era sediado na Igreja de Santo António, em que tu poderias pertencer à Juventude Franciscana até aos 25 anos ou até casares. Portanto, a partir desse momento, tinhas duas hipóteses. Ou ias à tua vidinha, ou então ingressavas na ordem terceira secular, acho que era assim que se designava, em que no fundo era uma congregação, mas que poderias casar, ou então ias para frade, ou fazeres a tua vida. Eu na altura, portanto, os elementos, havia já alguns com 30 e tal anos. Okay. Porquê? Porque não havia mais ninguém a alimentar o grupo e então o grupo extinguiu-se. Basicamente, depois o grupo extinguiu-se. Estou-te a contar isto porquê? Porque chegamos àquela idade, temos de decidir o que queremos fazer. Se o movimento, neste caso a Juventude Franciscana, tinha nos estatutos que era até aos 25, era até aos 25. Se o CNN, nos seus estatutos, nos seus regulamentos, diz que é até àquela idade, está mal, está bem, volto a repetir o que disse há bocado, são casos particulares. São casos particulares, teria que se analisar. Mas em relação à questão mas são regras. Mas em relação à questão de sair da sua zona de conforto, Sim. Porque há muita gente, e não vais falar dos caminhões porque obviamente é uma fase de compromisso ainda maior, em que ou faz a tua partida ou então ingressas na formação de dirigente. Vais falar, por exemplo, da terceira para a quarta secção, dos 18 para os 19 anos. E obviamente há pessoas que se calhar acham que não estão preparadas para o caminheirismo, mas na verdade aquilo que elas precisam para continuar a evoluir é dar esse passo. Se o teu filho te colocasse essa questão, que conselho é que tu darias? Se o meu filho colocasse essa questão. Chegasse a casa e dissesse: pai, eu não estou pronto, eu acho que não estou pronto e eu não quero. Então, mas porquê? Eu acho que não quero. Sabes que na nossa natureza humana nós somos atritos a mudanças. Tu, quando me convidaste para estar aqui, se eu não for, se a minha resposta fosse imediata, eu diria-te que não, porque estou a sair da minha zona de conforto, que é falar muito. Apesar de hoje em dia até dizem que eu falo até demais, mas já está, se calhar o movimento trouxe-me isso. A minha mulher também diz que eu falava muito lá no grupo de jovens, já não me lembro, já foi há tantos anos, mas nunca tive o dom da palavra. E então, como nós, na nossa natureza humana, o não é sempre aquilo que nos aparece primeiro na nossa cabeça, porque estamos a sair da nossa zona de conforto. É muito mais fácil dizer não do que sim.
o que eu diria ao meu filho é o que eu lhe disse, ou que eu e a minha esposa lhe dissemos, quando o colocámos na catequese e quando o colocámos nos escuteiros. Vai experimentar. Porque muitas das vezes nós achamos que não estamos preparados. Mesmo nos escuteiros, conheço muita gente que diz que não está preparada e não sabe o quanto preparada está. O que eu diria é, vai experimentar, vai em frente, tu vais conseguir. Agora, obviamente, que se a pessoa chega, tal como eu, Mas a pessoa na tem de faculdade, tentar. Por exemplo, quando um pássaro é jovem e salta pela primeira vez do ninho para abrir as asas e voar, sim, se o pássaro nunca chegar a ter aquele instinto de, ok, eu tenho de voar, eu tenho de me mexer, eu tenho de fazer coisas para isto começar a resultar, eu sinto que há pessoas que sim, fazem esse passo, até porque a hierarquia dos rangos faz com que aos 18 anos tenhas progredido, mas depois chega uma altura em que, pá, mas disseram arrisca, mas calma lá, não sou eu, isto tem de vir até mim, se calhar não sou eu que tenho de bater as asas para chegar até lá. Ou seja, deixam-se sair do ninho, mas não fazem um esforço para voar. E isso às vezes, a mim pessoalmente, faz-me um bocado de confusão. Porque eu sempre fui uma pessoa de tomar todos os riscos. Eu parti braços, eu hoje em dia estou cheio de cicatrizes exatamente porque estava a andar de bicicleta e corria todos os riscos. Descia uma descida super íngreme de trotinete e tomava todos os riscos. E isso obviamente deixou-me cicatrizes, deu-me coisas más, mas também me deu coisas boas. Porque arriscar não é mau, sim, não arriscar é pior. sim. Eu não sei se foi num filme, já não me lembro. Quando se tem cicatrizes, cada cicatriz é uma história. Não é? Nós, obviamente, que nós temos que arriscar, mas é muito importante, e voltando às relações humanas, é muito importante o acompanhamento. Tu, quando arriscas na tua vida em qualquer coisa, tu tens que ter ou família, ou amigos, ou alguém para te ajudar, para te acompanhar. Porque senão o que poderá acontecer é exatamente o que estavas a dizer do passarinho. Um passarinho, há duas situações, e por causa disso é que muitos saem do ninho e morrem, que é, caem cá para baixo, atiram-se. Outra é quando são acompanhados pelos pais, e que os ensinam a voar, e que vão tentando, e que vão batendo as asas. Portanto, acho que não devemos estar presos. Na questão do meu filho, não o poderemos nunca prender. Temos que dizer para ele arriscar, mas acompanhar, para evitar, por exemplo, quando andas de bicicleta, estavas a dizer que caíste muitas vezes, estás cheio de cicatrizes, já partiste um braço, provavelmente arriscaste, mas não tiveste o acompanhamento necessário, alguém que te ajudasse para ir com mais calma. E, sim. não é? Eu vou-te dizer, por exemplo, que eu ando de bicicleta, arrisquei, mas sempre fui muito mais prudente. E só caí uma vez de bicicleta. Parei em cima de um banco de areia e caí literalmente para o lado. Foi a única vez que caí de bicicleta. E já fiz bastantes quilómetros em bicicleta. No entanto, o meu filho já caiu muito mais vezes também. Ainda agora, há pouco tempo, soube quando foi andar de bicicleta contigo, também deu uns tralhos. Toda a gente os dá. Mas, no entanto, de certeza que agora, com o passar do tempo, cada vez vai cair menos. Porquê? Porque não foi sozinho, foi contigo e mais uns amigos. Muitas das vezes vai comigo, vou-lhe dando dicas, não é? Portanto, é muito importante nós sairmos da nossa zona de conforto, arriscarmos, tudo mais, mas é sempre muito importante o acompanhamento que nós temos, seja de amigos, seja de familiares. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque eu acho que o que falta hoje em dia, por exemplo, à sociedade é, e então nas vossas idades, Francisco, principalmente a partir da tua, a partir dos 18, falta muito
esse acompanhamento, mas de pessoas que tenham valores. O que falta muito à sociedade, quando nós falamos, faltam valores à sociedade, o que é isso, faltam valores à sociedade? O que falta é mesmo das pessoas terem modelos corretos para viverem corretamente, que evitem que a pessoa caia de bicicleta, que a pessoa tenha trambolhões. Evitar ao máximo, não é que não os tenham, todos nós vamos ter trambolhões na vida, mas tentar evitar ao máximo ter trambolhões muito mais graves, não é? Olha, eu acho muito importante, por exemplo, quando nós chegamos a esta idade dos 18, e eu já reparei nisso, então agora que cada vez mais estou mais independente, é importante ter esse acompanhamento. E esse acompanhamento nem sempre vem de cima, ou seja, vem dos pais, muitas das vezes vem do lado, em que nós conseguimos aprender com as pessoas que têm a mesma idade que nós. Tu, muito provavelmente, tiveste a mesma experiência que eu, porque começas a namorar com a tua atual esposa aos 17, 18 anos, a sério, e eu também tenho um relacionamento em que o meu acompanhamento, a pessoa que, caso eu alguma vez caia de bicicleta, vou usar este exemplo outra vez, é ela que eu vou recorrer, estás a entender? Exatamente. Porque, e o quão importante é buscar esse acompanhamento depois de nós já termos soltado as asas dos pais. Seja um amigo, seja uma namorada, é assim, seja ela de certeza que vai ouvir isto, mas eu tenho que o dizer. Eu não seria a pessoa que sou hoje se não fosse a minha esposa. Porque eu tive uma grande vantagem, que se calhar muita gente não tem. A minha esposa foi amiga, foi a minha melhor amiga. Eu costumo dizer esta expressão muito engraçada, que é, eu olhava para ela como se fosse um homem. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, tive uma altura em que, a nível sentimental, amoroso, não sentia nada, pensava eu, não é? Portanto, era o meu melhor amigo. Da mesma maneira como, por exemplo, tens um Fé, eu tinha a Joana. Pronto. E outros amigos, mas principalmente a Joana. Porque a nível de pais, como tu estavas a dizer, também acabei por, a partir de uma determinada altura da minha vida, acabei por não ter também esse acompanhamento. Porquê? Não o estou a criticar. O meu pai já faleceu vai fazer 7 anos, mas eles tendo uma idade muito mais avançada em relação a mim, também era muito mais difícil eles darem-me esse acompanhamento quando eu tinha 18 anos, 19, 17, nessas idades mais críticas de mudança da nossa vida. Portanto, se não fosse a minha esposa, se não fossem amigos na altura, se não fosse inclusive os meus sogros, principalmente a minha sogra no início de namoro com a Joana, provavelmente eu não seria a pessoa que sou hoje. Porque eu, tal como tu, agora com 18 anos, de certeza que tens muita necessidade de te relacionares com outras pessoas. Tens muita necessidade de definires objetivos que ainda não tens bem definidos nessa cabeça. Tens necessidade de consultar outras pessoas e te aconselhem de maneira correta. Vais ser influenciado por isso. Eu, na altura, as dúvidas eram imensas. Começava a conduzir, começava a pensar um dia ter família, começava a pensar em casar, comprar uma casa. Começas a desligar completamente da tua adolescência. E mesmo a viveres a tua juventude já a pensar no o que é que vais ser no futuro, não é? Portanto, é muito importante as pessoas com que te relacionas e buscares essas pessoas que lá está, que cada vez há menos com valores. E daí fazer com que a sociedade esteja como está. E vê-se agora com a pandemia,
que a pandemia, uma coisa que me faz, por exemplo, muita impressão, não é a falta de responsabilidade das pessoas e a falta de civismo, porque isso nós já sabemos que há muitas que não têm. O que me faz a mais impressão é a falta de respeito com elas próprias. Portanto, nós chegamos ao ponto em que as pessoas são más para elas mesmas. Sim, isso existe. Isso é muito grave. Pois. Porque como é que tu podes viver numa sociedade, sermos comunidade, exercer a cidadania, quando não fazes nada disso pela tua própria pessoa? E isso é muito grave. E daí a falta de valores ser grave. Se tu tivesses de dizer uma coisa ao João com 10, 11 anos, o que é que tu dirias? Com 10, 11 anos, eu diria mais. Não diria 10, 11 anos, diria até aos meus 15. Sai da casca. Arrisca. Acho que me faltou muito, até aos meus 15 anos, arriscar mais, viver mais, ser mais desinibido, relacionar-me mais com os outros. Eu era mesmo bastante... Isso não poderá ser induzido pelos progenitores? Por exemplo, eu tive... Sim, pela proteção. A grande mais-valia de a minha mãe me pôr fora de casa muito cedo. Uhum. Ou seja, eu aos 10, 11 anos, exatamente nessa idade, tive a mais-valia de, olha Francisco, tu não vais andar só na escola normal e ter os amigos da escola normal, como tu também vais andar na escola de música, também vais fazer desporto, vais fazer isto, vais para os escoteiros. E eu de repente tive de arriscar, percebes? E tive de experimentar estes 3 fins de semana, Sem dúvida. em que eu não queria, mãe, eu não quero, eu não vou. E aliás, eu queria dizer uma coisa e acho que até me esqueci, mas aquilo que tu disseste ao teu filho foi exatamente o que o Rui me disse a mim. No primeiro fim de semana em que eu chego ao escotismo, o Rui só me disse: Francisco, tu não vais ficar aqui obrigado, tu tens a porta aberta caso queiras ligar à tua mãe e queiras sair, mas aquilo que a tua mãe te está a pedir e aquilo que nós escoteiros pedimos é: experimenta. Experimenta 3 fins de semana. E daqui a 3 fins de semana, daqui a um mês, nós sentamos e vemos realmente se tu queres ou não. Portanto, por muito curioso que seja, porque tu de certeza naquela altura não estavas em contato com o Rui. O Rui não me disse para fazer isso ao meu filho, atenção, eu não, Mas eu não roubei direitos de autor. É muito importante induzir esta questão do arrisca. E o arrisca não tem de ser só ao nosso filho. Pode ser ao nosso namorado, à nossa namorada, à pessoa mais próxima de nós ou à pessoa mais distante. Em que se nós vemos que uma pessoa se calhar está muito confortável na vida que está a levar, olha, porque é que não tentas aprender isto? Olha, porque é que não vens comigo andar de bicicleta? Ah, mas eu não gosto de andar de bicicleta. Anda, vem, arrisca. Experimenta fazer isso 1 ou 2 vezes. E se calhar depois vais descobrir que afinal, olha, eu gosto de estar na rua, eu gosto de ver passarinhos. E é importante arriscar. É importante sair da nossa bolha, é importante comunicar com os outros, é importante... Sem dúvida. Eu falei já aqui da minha sogra, falei dos meus pais, falei da minha esposa, dos meus filhos, mas há 2 pessoas também, principalmente nessa fase da minha vida que falaste, a partir dos 11 anos, muito importantes para mim, que foi o meu irmão e foi a minha cunhada. Eu até a minha sobrinha nascer, eu passava por filho deles, portanto, o meu irmão, quase mais 18 anos do que eu, poucos meses para os 18 anos de diferença. Obviamente que eu, quando ia de férias com eles, lá para baixo, para o Alentejo, toda a gente pensava que eu era filho. Ainda hoje, o meu irmão me diz que há pessoas que nós nos relacionávamos lá que não acreditam que nós somos irmãos. Pronto. E depois somos bastante parecidos, ainda por cima. E agora ainda mais que sou gordo como ele, mas pronto. E o que tu estavas a dizer, esse arriscar, o puxar, o acompanhar, e eles fizeram comigo. Eu lembro-me da minha cunhada virar-se para mim, quando nós estávamos à noite, lá no parque de campismo, todos reunidos, o meu irmão e outros a tocarem viola e a cantarmos e a comermos chouriços e farinheiras e camarão, e eu ali a beber a minha Coca-Colazinha, e a minha cunhada virar-se para mim:
ó puto, era mesmo assim, tu sai-me daqui, vai-te embora e vai brincar com amigos, vai arranjar amigos, sai daqui. Portanto, eu tinha receio, lá está, era sair a minha zona de conforto. Mas isso é normalíssimo, toda a gente tem. Portanto, lá está mais uma vez a necessidade de nós termos pessoas que nos deem um empurrãozinho e que nos acompanhem para nós arriscarmos. Isso é muito importante. Então, acho que isto é a melhor nota com que nós podemos acabar. Já passaram 50 minutos e A agora sério? Então, afinal tem a razão, eu falo mesmo muito. passa rápido. E passa rápido mesmo. Ainda tinha tanta coisa para dizer. É pá, isto temos que repetir um dia. Temos mesmo. Olha que toda a gente no final se fica surpreendido pela rapidez Mas com para a que isto próxima passa. preparamos o tema, que isto ser espontâneo, isto é mais complicado. É mais complicado, mas é muito mais proveitoso e dá mesmo muito mais ânimo. A todos os que nos estão a ouvir, tenham uma boa semana. Não se esqueçam, tal e qual como nós estivemos agora a falar, arrisquem, porque não custa nada quando nós estamos na rua, em vez de irmos trancados e olhar para baixo, olhar para o lado e sorrir a uma pessoa que não conhecemos. Porque arriscar. E darmos aos outros. Eu ontem fiz uma coisa que me deixou obviamente fora da minha zona de conforto, mas eu vi um homem na rua com uma t-shirt da UFC, de uma coisa que eu vejo, que é um programa de lutas de artes marciais. Eu também. E fui ter com ele e perguntei, onde é que compraste a t-shirt? Ele ficou surpreendíssimo, porque uma pessoa normal não iria interrompê-lo só para perguntar onde é que compraste a t-shirt, não é? Claro que eu não falei assim tão diretamente, disse, olha, desculpa. Não sou fã número 1, mas também gosto de assistir a alguns combates. Mas é importante sair da casca, saiam da casca, É. arrisquem e não tenham medo disso, porque aquilo que está para lá da vossa zona de conforto é muito melhor daquilo que está dentro da vossa zona de conforto, porque o crescimento passa exatamente depois das adversidades. Portanto, não se esqueçam de arriscar e E tenham posso isso em dizer conta. mais uma coisa. Quando eu falava das relações, muitas pessoas vão dizer, a maioria, não arrisques, não faças, não sigam esses conselhos. Não sigam esses conselhos. Obviamente que se forem maus caminhos, se forem riscos demasiado grandes, demasiado más, obviamente nós temos cabecinha para pensar. Mas quando temos objetivos na vida e quando temos sonhos, persigam-nos. Persigam-nos. E principalmente na tua idade, Francisco, tenta perseguir, tenta concretizar o mais rápido possível. Ontem já era tarde. Porque todos nós chegamos a uma determinada fase da nossa vida em que lá está. Em que entramos nessa tal zona de conforto. As pessoas pensam, e isto agora já passou de 50 minutos, deixa passar. As pessoas pensam que os objetivos já estão todos claros, mas os objetivos vão aparecendo com o caminho. Nós nunca vamos saber o que é que está para lá da nossa frente. Exatamente. Dá um primeiro passo, depois logo saberás onde é que estás no segundo. Mas a própria sociedade, por vezes, segrega-te. E então, depois tens aquele sentimento, e para que não o tenhas, de pensar, epá, isto é algo que agora não vou poder concretizar e que podia ter concretizado há uns anos. Nunca deves arrepender pelo que fizeste, sempre por aquilo que não fizeste. Claro. E é sempre bom arriscar, é sempre bom viver, mas sempre com esses valores que eu falei há bocado também, esses valores em cima. Então, nós que somos cristãos católicos, quando há dúvidas, podemos ter os nossos amigos, podemos ter a nossa família, mas se nem uns nem outros nos satisfazem no acompanhamento, nos conselhos que nos dão, vira-te para Jesus, fala com o Padre Jorge e vais ver sempre que... um conselho, porque eu sei que quase ninguém vai seguir este conselho, mas arrisquem. Arrisquem porque vocês nunca sabem o que é que está por detrás daquela... Se vocês estão à procura de trabalho, não custa nada quando vão a uma loja perguntar, mas vocês aqui estão a contratar. Se vocês não me perguntarem, nunca saberão uma resposta. O pior que vocês vão receber é um não. E isso é muito importante ter em conta. Portanto, vão ter com uma pessoa na rua e perguntem-lhe uma coisa que têm uma dúvida. Caso não tenham ninguém, e caso não tenham ninguém, falem com o Adrião.
está bem? Porque ele fala com vocês e explica-vos da melhor maneira que consegue. Eu igual, Padre Jorge igual, estamos cá todos para a mesma coisa. Portanto, o senso de comunidade que nós encontramos na igreja, encontramos na raça humana. Porque, no fundo, estamos todos no mesmo barco. E por muito que haja pessoas que queiram ir para o outro lado do barco, não conseguem fugir. Não conseguem fugir porque mesmo que saltem do barco estão no mesmo mar que nós. Sim. E é importante ter essa noção. Portanto, nesta nota, ficas por aqui. Combinamos já para uma próxima data. E houve muitas dúvidas em relação à logística de CTT e tudo, que eu tinha mesmo dúvidas sobre como é que é o sistema postal e tudo. Não e é, isso fica já não para é a próxima. logística, só dou suporte informático aos equipamentos do CTT. Mas eu queria falar sobre a questão do que é aquilo que é um sistema de comunicação o mais prático possível. Aquilo é uma coisa super eficiente e é uma máquina já muito bem oleada e para mim é fascinante. Eu fascino-me por sistemas Nós de podemos relação falar humana, nisso no outro dia. e fica assim combinado. A todos vós, tenham uma boa semana, tenham uma semana de risco, porque o risco é bom. E às vezes nós vemos o risco como adversidades, e as adversidades são aquilo que nos molda. E A lâmina mais afiada do mundo tem de passar pelo fogo muitas vezes para ficar afiada. Portanto, não tenham medo de passar pelo fogo. uma boa semana para todos. Quero agradecer-te imenso o convite. Adorei esta experiência e para todos lá em casa, sigam o conselho do Francisco, que é um excelente conselho. Arrisquem, vivam e sempre que tiverem dúvidas, família, amigos, Deus, estão sempre presentes. E não vai sair perfeito à primeira. Isso, vai ser. isso da perfeição é uma utopia. Exato. Eh, E nunca vamos lá chegar, portanto. Exatamente, porque se lá chegássemos seríamos Deus. Pelo menos foi o que aprendi na filosofia. Um dia que fôssemos perfeitos, seríamos Deus. E não é isso que se pretende, não é? Malta, boa semana e até à próxima.